O Jones Basto Júnior mandou aqui, ó. Andrei, ao que você atribui os erros discrepantes de institutos renomados? Se o voto envergonhado é o motivo, os eleitores do Bolsonaro são os mais envergonhados? Por que as pesquisas não parecem refletir o que vemos nas ruas? Parabéns pela participação no Flow. Abraço. Acho que tem três motivos principais, na minha opinião. Eu acho que eu descrevi os dois, mas vou fazer assim um mais rápido. Tá bom. Super representação de eleitores que ganham até 2 salários mínimos na maioria das pesquisas. Quanto que isso aconteceu? A Penade Contínua, estudo representativo do IBGE para o perfil de renda da população no Brasil, mostra 35% para esse grupo. Você olha muitas pesquisas de institutos grandes, era em torno de 55% a 60% nesse grupo. Por quê? Porque não existia uma ponderação por renda. A gente fazia uma ponderação por renda. Então, quando você superestima o público pobre, o que você faz? Você tira votos do Bolsonaro, principalmente porque ele vai muito pior nesse eleitorado mais pobre. É a mesma coisa que a gente não fazer pesquisa com a molecada. Vai também atingir o Lula. Exatamente. Né? Se você faz, tipo, vamos colocar, em vez de 15% de eleitores até entre 16 e 24 anos, vamos colocar 40%. O que vai acontecer? O desempenho do Lula vai melhorar bastante, né? Então, acho que essa é uma questão que é bastante objetiva, sabe? É muito objetiva. Tipo, é só comparar dado oficial, dado da pesquisa, você vê. Depois disso, acho que isso não explica tudo, porque se a gente fosse fazer uma reponderação de muitas pesquisas dessa maneira, ainda você não chegaria a dados que seriam compatíveis com a nossa pesquisa, por exemplo, que, assim, na minha opinião, eu vou defender o meu número, né? Aí eu acho que existe o efeito de shy voter, sim. Acho que existe esse efeito. Eu descrevi aquela situação de homens entrevistados por... shy voters, tá bom? Sim, sim. É porque o cara é romeno. Eleitores envergonhados. Assim, eu não gosto assim, vamos dizer tímidos. Porque vergonha é uma palavra forte, né? Não é necessariamente, tipo, que você tá envergonhado, que você é tímido, que você não quer necessariamente declarar naquela situação exatamente as coisas. E às vezes pode ser até uma timidez inconsciente. Às vezes simplesmente você, dependendo do contexto ou da entrevista, você não tendo uma posição 100% clara, vamos dizer que você está oscilando no pêndulo Simone Tebet, Bolsonaro, por exemplo. É muito provável que nesse você seja do agronegócio. entrevistado por uma mulher, por exemplo, você vai declarar voto na Simone, né? Você está falando com uma mulher e você já estava pensando... Aí você chegar no momento do voto e você sabe que a Simone não vai vencer, não vai chegar no segundo turno e você meio que quer se posicionar de um lado que você é um eleitor mais de direita, por exemplo, porque você é do agronegócio, sei lá. Você vai, então, provavelmente mudar para o Bolsonaro, né? Então, existe aí uma certa incerteza de posicionamento que, dependendo do contexto da entrevista, ela pode impactar, né? Então, acho que esse efeito de eleitor tímido, ele é real. Tá? Na minha opinião, ele é algo bem relevante e, por conta disso, as pesquisas precisam refletir como lidar com esse fenômeno, né? E aí também existe o potencial de mudanças de última hora, de voto útil, né? Mas sempre quando há essas mudanças de última hora e a gente argumenta que, tipo, o resultado veio diferente da pesquisa porque houve algum tipo de movimento no final, acho que a gente tem que criar um argumento muito mais detalhado em termos de como exatamente que isso pode ter acontecido. Porque às vezes, por exemplo, na Bahia, eu adoro falar sobre a Bahia, de você ter uma diferença de 20 pontos a favor do ACM, né, em relação ao Jerônimo, no dia antes da eleição, nas pesquisas da Datafolha e IPEC, para uma situação onde o Jerônimo quase ganha a eleição a 0,6% de diferença, né? Você está falando de um movimento aí de quanto por cento do eleitorado? Mais de 20% do eleitorado que mudou? Né? De um dia para o outro. Tem alguma coisa errada aí? Assim, tem que ter uma certa razoabilidade, né? Esses movimentos precisam fazer algum sentido. Você precisa explicar como que isso realmente pode ter acontecido. Né? Na Bahia, posso assegurar que não foi assim. Né? Aí... Nem faz sentido, acho que nem é possível, pra ser sincero.
Ô, André, deixa eu te perguntar. Eu não sei se... Você acha que eu atrapalharia a pesquisa do Atlas se eu te perguntasse quais são as perguntas, assim, mais importantes que tem no teu questionário? Como assim? O que é que tu pergunta pros outros no questionário? Mas o questionário é público, é registrado no TSE. Você pode entrar e achar o questionário Atlas, você pode baixar ele inteiro. Ah, é? Não, Porra, aí, ó. Eu acho que... Tu sabia disso? não é Tu um sabia mistério. disso? Não é mistério. Tu sabia disso? Que dá pra tu baixar o questionário? Pode baixar o Tu questionário. sabia disso? Ninguém sabia disso, cara. Bom, existe uma burocracia no Brasil. A gente submete os PDFs e ninguém olha, além do advogado que vai querer impugnar a pesquisa, porque um candidato do PCO, que não vai pontuar, que foi indeferido, entrou com recurso. Aí, por ter entrado com recurso, está na urna, aí não incluindo o candidato do PCO que está indeferido com recurso, a pesquisa está enviesada, então ela pode ser banida. É para isso que serve. Pariu, hein, cara? Então, Mas a pior coisa disso é que aconteceu no Pernambuco. Essa pesquisa no Pernambuco não saiu por conta disso. A gente colocou no questionário um candidato, não colocou no questionário um candidato do PCO, o Biraci, alguma coisa assim, indeferido com recurso, porque no momento em que a gente colocou o questionário, ele estava no sistema do TSE apenas como indeferido. Depois ele entrou com recurso, depois uma Câmara de Candidato entrou com uma impugnação dizendo que, meu Deus, não colocaram um candidato do PCO no questionário. E foi deferido. A pesquisa não saiu, a pesquisa Atlas não saiu no Pernambuco por conta disso. Então, acho que é bom as pessoas olharem esses PDFs para servir alguma coisa a mais, além de impugnar. Eu também acho. Todos, né? O que me assusta, na verdade, é a minha ignorância. Que eu não sabia mesmo que dá pra eu só ir lá e ver. Isso é interessante. Muito transparente, de fato. Assim, é uma burocracia, mas tem coisas úteis nisso. Por quê? Porque de fato, é muito bom você ter transparência sobre o questionário, porque se tem algum tipo de pergunta que pode enviesar, sabe? Se acha que tem algum problema, as pessoas podem criticar, né? A gente está muito transparente quanto a isso. Quais que são as perguntas? Para responder a sua pergunta agora de verdade, né? Vou perguntar a intenção de voto, né? Vai perguntar de forma objetiva se você tem uma imagem positiva ou negativa sobre diversos líderes políticos. Eu estou falando apenas sobre pesquisas eleitorais, tá? Não estou falando sobre todo tipo de pesquisa eleitoral agora neste ciclo. Nível de conhecimento, quanto que você conhece o candidato, se você conhece bem, já ouviu falar, não conhece. A gente vai fazer algumas perguntas de avaliação das gestões, da gestão em nível nacional e em nível estadual. Podemos fazer essas perguntas em diferentes escalas para comparar o que essas escalas mostram. Aí, dependendo do caso, a gente tem outras perguntas adicionais. Entendi. É isso.